Você quer saber quais são os requisitos para a concessão do BPC-LOA, o benefício de prestação continuada? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Mayara Noemi, sou advogada previdenciarista e faço parte da equipe do Vitório Neto Advocacia. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre os requisitos e o processo de concessão do BPC-LOAS. Então hoje eu estou aqui para esclarecer para vocês tudo sobre esse procedimento do BPC-LOAS. Quem tem direito, quais são os requisitos, como fazer essa solicitação, o que o BPC-LOAS pode trazer para você de benefícios, quais são as regras aplicáveis. Então tudo isso eu vou esclarecer para vocês. Então fique até o final do vídeo que você não vai ter mais dúvidas sobre esse requerimento. O BPC-LOAS, ele é muito diferente da aposentadoria. Por que eu falo isso? Porque ele é um benefício que é destinado a pessoas idosas, acima de 65 anos, e pessoas com deficiência, que são baixa renda. Então, dois grupos de pessoas podem receber esse benefício. Idosos, acima de 65 anos, e pessoa que é deficiente. Ou um ou outro, você não precisa ter esses dois requisitos cumuláveis, né? Você sendo idoso ou sendo pessoa com deficiência, você pode receber. E para a diferenciação desse benefício é que você não precisa ter contribuído para o INSS para recebê-lo, mas ele exige regras específicas sobre quem pode se beneficiar. Esse benefício, o BPC-LOAS, ele faz parte das políticas da assistência social do Brasil. Então, você não precisa realmente ter contribuído para a Previdência Social para receber esse benefício, porque ele é dado para as pessoas de baixa renda. Então, quem tem direito? Pessoa idosa e pessoa deficiente, como eu falei para vocês, que sejam baixa renda. E quem é considerado pessoa com deficiência para ter direito ao BPC-LOAS? Idoso a gente já viu, é acima de 65 anos. Mas quem é considerado pessoa com deficiência? Essa deficiência ela tem que ser diagnosticada, claramente, Então, elas são limitações significativas em atividades cotidianas ou na participação social decorrentes de alteração de longo prazo. Essas alterações podem ser de natureza física, pode ser de natureza mental, intelectual ou sensorial. Então, são doenças graves que também podem se enquadrar se causarem limitações semelhantes. Então, você precisa ter algum tipo de limitação, para receber. E mesmo que não esteja dentro das doenças trazidas pelo Ministério de Saúde, porque a gente tem uma lista, eu vou até trazer aqui para vocês. Mesmo não tendo sua doença aqui enquadrada, você pode ter direito, você precisa procurar um advogado para te auxiliar e analisar o seu caso. Então, por exemplo, quem tem direito, as doenças que estão delimitadas, que têm direito a esse benefício: autismo, síndrome de Down, doença de Parkinson, esclerose múltipla, esquizofrenia, transtorno bipolar, cegueira, HIV, AIDS, distrofia muscular, esclerose, fibrose cística. Então, realmente são doenças cardíacas, são muitos problemas de saúde, são muitas doenças que te dão direito a receber esse benefício. Então, se você já tem diagnosticado uma dessas doenças, ou até qualquer outra que pode afetar nas suas atividades cotidianas, você já tem um requisito preenchido. O segundo requisito que você precisa preencher é o de baixa renda, Então, quem é considerado baixa renda? Considera-se baixa renda pessoas, famílias cuja renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Indo agora em 2024, o salário mínimo está em R$ 1.412. 1/4 do salário mínimo equivale hoje a R$ 353 reais. Então, como é feito esse cálculo? Eu tenho 4 pessoas dentro da minha casa e eu recebo uma renda X. Você vai dividir essa renda que você tem dentro da sua casa pelo número de pessoas que tem nela, certo? Pelas pessoas que estão inscritas no seu grupo familiar. Dentro desse cálculo, o que a lei impõe é R$ 350 reais por cabeça, então não pode ultrapassar. Mas eu preciso dizer para vocês que essa limitação, essa regra de 1/4 do salário mínimo que foi trazida por lei, ela não é um requisito essencial no sentido de que só pode ser esse valor e pronto. Não, ele pode ser vulnerável, Se a renda pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo se você comprovar que as despesas
que tem no grupo familiar, as despesas que tem no seu lar, ultrapassam o necessário para manter uma vida digna. Então, você precisa comprovar, né, caso essa renda familiar não chegue no teto estabelecido pela lei. Então, você vai comprovar o sustento, necessidades básicas, tratamento de saúde, medicamento, fraldas, alimentos especiais. Então, uma família pode ter uma renda, né, que ultrapasse o limite estabelecido por lei e ainda assim ter direito ao BPC-Loas. Então, procure um advogado para te auxiliar nisso, tá bom? Então, vamos lá, perguntas que são recorrentes. Eu recebo Bolsa Família. Eu posso pedir o BPC-Loas? E a resposta para isso é sim. Inclusive, fica até mais fácil para você ter direito ao benefício de prestação continuada, né, ao BPC, caso você receba o Bolsa Família, né? E porque a legislação atual ela permite a acumulação desses benefícios. Então, para pessoas que participam do programa do Bolsa Família, basta cumprir, né, os outros requisitos que já são estabelecidos, ou a idade ou a doença, né, a incapacidade, para obter os benefícios simultaneamente. Outra pergunta, menor de idade pode receber BPC-Loas? Sim, menor de idade pode receber BPC-Loas. Não existe uma limitação de idade, basta você ter os requisitos, que são a deficiência e a baixa renda. Você tendo esses dois requisitos, não importa a idade, você tem direito a receber o BPC-Loas, né? Que são os casos que são comuns, por exemplo, de crianças autistas. Elas recebem um BPC-Loas e não tem uma idade estabelecida para você. E agora, uma dúvida que é muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. 2 pessoas ou mais na mesma residência pode receber o BPC-Loas? E eu digo para vocês que sim, mais de uma pessoa pode receber, porque o recebimento desse benefício não é contabilizado no somatório da renda familiar e sua relação por membros do núcleo. Então, se uma pessoa recebe BPC-Loas, na hora de fazer o cálculo da renda, esse benefício, ele não entra na conta. Então, nem o salário família, vamos lá, preste atenção nisso, nem o Bolsa Família, nem o BPC-Loas, que é recebido por alguém da sua residência, nem uma aposentadoria de até um salário mínimo, não conta, não entra no cálculo da renda per capita familiar. Então, eu vou citar um exemplo prático para vocês. Um idoso, ele é aposentado pela Previdência Social e recebe apenas um salário mínimo. A mulher dele, né, a esposa dele, nunca contribuiu para a Previdência Social e faz a tentativa do requerimento do BPC-Loas. Dentro da residência, no grupo familiar, mora o idoso, que é aposentado pela Previdência Social, a idosa, que fez o requerimento do BPC-Loas, o neto dela, que reside na residência, e o filho. Dentro dessa renda entra só a renda do filho, que o filho traz para casa. A renda do aposentado não entra para o cálculo, então dessa forma ela conseguiria receber o BPC-Loas. Então 2 pessoas podem receber o BPC-Loas ou mais dentro da residência, depende do caso. E a aposentadoria de até um salário mínimo, o Bolsa Família e o BPC-Loas é como se fosse nulo no cálculo da renda per capita familiar. Então fique ligado nisso, às vezes você tem direito, alguém que você conhece, que passa necessidade, tem direito de receber o benefício e você desconhece, então fique ligado nisso. Então 2 pessoas na residência, pode sim, né? Na verdade depende, você vai precisar analisar. Mas se a aposentadoria do INSS for, por exemplo, até um salário mínimo, você pode receber. E agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Na verdade é uma pergunta que eu recebo muito e trago aqui para vocês o questionamento. O BPC-Loas, ele pode ser acumulado com outro benefício, por exemplo, um da Previdência Social. Eu posso receber um BPC-Loas junto com uma pensão por morte? Infelizmente não. Esse benefício ele não é acumulável com outros benefícios. Então, se você vai receber uma pensão por morte, né, de um marido, de uma esposa, de um filho, não importa. Se você vai receber uma pensão por morte, você recebe o BPC-Loas, você vai ter que escolher qual você quer, né? Então, é justo que você escolha o de maior renda, o que te traga mais renda, mas você não pode acumular os 2 benefícios. Isso é uma limitação imposta por lei, né? E agora outra dúvida que surge muito. Um familiar meu recebia BPC-Loas e ele morre, né? Ele vinha a falecer. Eu tenho o direito de receber pensão por morte?
Não, o BPC-Loas, ele não dá direito à pensão por morte, ele é um benefício individual e intransferível. Então, diferente da Previdência Social, que quando uma pessoa ele é segurado da Previdência Social e vem a falecer e os seus dependentes vão receber pensão por morte, isso não acontece no benefício do BPC-Loas, né? A partir do momento que a pessoa vem a falecer, o benefício se extingue junto com o falecimento dela. Então, você não tem direito de receber a pensão por morte, né, no benefício. E agora, uma dúvida que surge também: eu vou receber o BPC-Loas por toda a minha vida? Ele é um benefício infinito, ele não é cessado? Não, o BPC-Loas, ele não é concedido para toda a vida, né? De acordo com as regras que são estabelecidas pela Lei Orgânica da Assistência Social, é necessário que a situação do beneficiário seja reavaliada a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos vai ser reavaliado se você ainda cumpre os requisitos para se enquadrar nos benefícios do BPC-Loas. Caso você tenha uma melhora, por exemplo, da sua situação da renda, você vai perder esse benefício. Então, caso você tenha uma melhora, por exemplo, da sua deficiência, que não te cause mais transtorno nem limitação para o dia a dia, o seu benefício vai ser cessado. Então, fique ligado nisso, né? A cada 2 anos vai ser feita uma perícia para saber. E um motivo que você precisa ficar muito ligado, que acontece a suspensão do benefício do BPC-Loas, é a falta de atualização dos dados no CAD único. Então, você que recebe o BPC, você é obrigado, você precisa manter os seus dados do CAD único atualizados para não ter o seu benefício cessado, né? E uma pergunta que as pessoas têm muito, né? Uma dúvida que as pessoas têm muito: aposentadoria por invalidez e BPC é a mesma coisa? Não, são coisas totalmente diferentes, né? Um dá direito à pensão por morte, outro não dá. Um é benefício da Previdência Social, outro é da assistência social. Então, são benefícios totalmente diferentes, né? Sem contar que na aposentadoria por invalidez são pessoas que estão permanentemente incapazes para trabalhar. Então, são benefícios totalmente diferentes, né? E o BPC-Loas, ele não é uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, ele é um benefício para ajudar pessoas de baixa renda que são idosas ou têm alguma deficiência, que não contribuíram, né? Nunca contribuíram para a Previdência Social. Então, mesmo que seja conhecido por alguns como aposentadoria, ele não é uma aposentadoria, uma vez que pode ser cortada. Quando você tem sua aposentadoria da Previdência, ela não é cessada, ela não é cortada, né? Agora, se você tem o BPC-Loas, ele pode ser cortado com toda certeza, ainda mais na perícia que é feita de 2 em 2 anos. Então, quais são os documentos que eu preciso para dar entrada no BPC-Loas, né? Você precisa ter sua inscrição no CAD único, é um requisito obrigatório para conseguir o BPC-Loas, né? E essa inscrição você faz no CRAS da sua cidade. Então, procure o CRAS que é mais perto de você e faça a sua inscrição no CAD único, caso você queira, né, fazer esse requerimento de benefício. Você precisa dos seus documentos pessoais, né, em caso de idoso, né? Agora, em caso para comprovar a sua renda per capita, né, a sua renda familiar, você precisa da declaração de renda dos membros da família, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho e previdência social, documentos de outros benefícios recebidos, comprovante de gastos, né, no caso dessa renda per capita superar o valor estabelecido por lei. Então, você precisa comprovar que os gastos realmente são maiores, que te deixam em situação de vulnerabilidade social, né, faz você passar dificuldades, gastos que você tem diariamente. Então, você precisa ter esses documentos para solicitar. E esse requerimento pode ser feito através do portal do Meu INSS ou discando 135, que você entra em ligação com os atendentes do INSS, eles vão saber, né, identificar esse requerimento e fazê-lo. Então, tenha certeza que você está com os documentos em mãos para fazer esse requerimento, que está com o CAD único atualizado. É importante você saber que vai ser agendada uma perícia, né? Vai ser agendada uma perícia. E vai ser agendada uma perícia médica em caso de BPC para deficientes, e vai ser agendada uma perícia social para testar a renda familiar, né? Para testar essa situação de vulnerabilidade, a baixa renda. Então, nessa perícia social, é uma dica que eu dou para vocês, né? É importante detalhar nessa perícia que vai ser feita na sua residência as condições de vida, de moradia, de família, as despesas médicas, os gastos, para evidenciar realmente essa situação de vulnerabilidade. Eu sempre falo para vocês sobre isso no vídeo, mas a ausência de um profissional para te acompanhar
desses requerimentos para te instruir no que você precisa fazer, pode te trazer, né, prejuízos irreparáveis. Você pode realmente perder o seu direito de receber um benefício. Então procure alguém para te ajudar, procure um advogado que vai saber te instruir, dizer até, né, o que você precisa fazer para ter direito ao benefício, manter seus documentos atualizados. Então é realmente essencial a presença de um profissional para te ajudar, né? E na perícia médica que é feita no caso de BPC para deficiente, você precisa manter seus documentos médicos atualizados que atestem, né, os documentos detalhados que atestem a sua condição de saúde. Então, você pode fazer esse requerimento por conta própria, não recomendo, procure um profissional. E caso o seu BPC seja negado, você realmente vai precisar procurar um profissional para entrar no recurso ou procurar os meios legais de fazer o seu direito ser reconhecido.